Imagine que você é um canadense acordando cedo amanhã de manhã. Você se prepara para o trabalho enquanto toma rapidamente o café da manhã. Você sintoniza a CBC para se atualizar sobre as notícias mundiais antes de sair de casa. Donald Trump decidiu cumprir suas ameaças de tornar o Canadá o 51 graus estado americano. A fatia de torrada de Adrienne Arsenault cai no chão enquanto ela e Rosemary Barton discutem o possível impacto para o Canadá. Trump tomará a nação pela força militar? Ele vai apertar economicamente o Canadá? Ninguém sabe ao certo agora. Tudo que alguém sabe é que Trump decidiu que é hora do Grande Norte Branco perder sua soberania. Parece implausível? Não te culpamos por pensar assim. Há poucas semanas, a ideia do Canadá se tornar outro estado americano parecia absurda. Mas não é mais tão absurdo. O presidente eleito Donald Trump afirmou que isso poderia acontecer quando ele assumir a presidência dos Estados Unidos da América. Então nos resta uma pergunta. O que acontece se Trump cumprir sua palavra e tentar reivindicar o Canadá para os Estados Unidos? Neste vídeo, analisamos os comentários de Trump e como ele poderia tentar anexar o Canadá aos Estados Unidos. Examinamos os potenciais impactos positivos e negativos da tomada de poder enquanto questionamos: e se Trump usar a força para assumir o controle do Canadá? Vamos começar com o que Trump tem dito. Tudo começou em 18 de dezembro de 2024. No Truth Social, Trump fez declarações interessantes sobre a relação dos Estados Unidos da América com o Canadá. Trump questionou em postagem nas redes sociais o motivo de subsidiarmos o Canadá em mais de 100 milhões de dólares anualmente. Não faz sentido. Muitos canadenses querem que o Canadá se torne o 51º estado. Eles poupariam muito em impostos e defesa militar. Eu acho uma ótima ideia. 51º estado. E daí? Você pode pensar ao ouvir esses comentários. Trump diz muitas coisas de improviso, o que não indica que ele pretende usar as forças americanas para tomar o Canadá. Tudo isso pode parecer uma piada. Porém, em 7 de janeiro de 2025, Trump não estava disposto a abandonar a suposta brincadeira. Sobre seus comentários recentes em relação ao Canadá, Trump afirmou aos repórteres que não tinha intenção de usar força militar para anexar o país. Mas força econômica, isso é outra história. Canadá e Estados Unidos, isso realmente seria algo, disse Trump. Você se livra dessa linha artificial e olha como isso parece, o que será muito melhor para a segurança nacional. Trump continua reclamando que os Estados Unidos da América gastam bilhões para proteger o Canadá, enquanto enfrentam déficit comercial com o país. Como é comum com Trump, ele parece ver a relação dos Estados Unidos da América com o Canadá em termos puramente comerciais. Ele vê o Canadá como uma perspectiva de negócio perdida, que está custando dinheiro aos Estados Unidos. E ele está disposto a usar força, provavelmente econômica, para mudar a situação. Trump afirma ter discutido com o primeiro-ministro canadense em fim de mandato, Justin Trudeau, sobre a possibilidade do Canadá se tornar parte dos Estados Unidos. Trudeau complicou ainda mais a situação ao anunciar sua intenção de renunciar como primeiro-ministro do Canadá, assim que o partido governante escolher um substituto. Trump disse que os Estados Unidos da América estão perdendo mais de US$ americano 200 bilhões por ano para proteger o Canadá, e que mencionou isso ao falar com o governador Trudeau. Eu perguntei o que aconteceria se não te subsidiássemos. Trump afirmou que Trudeau disse que o Canadá se dissolveria, embora haja debate sobre a veracidade disso. Trump parece otimista em suas tentativas de minimizar o Canadá e seu primeiro-ministro em fim de mandato. Trump vê o Canadá como um fardo para os Estados Unidos da América que se tornaria um ativo caso os americanos controlassem o país. A resposta de Trudeau a todas essas conjecturas é simples. O primeiro-ministro do Canadá disse à ex-secretária de imprensa da Casa Branca e atual apresentadora do Inside da Microsoft National Broadcasting Company, Jen Psaki, que isso não vai acontecer. Trudeau reconheceu que Trump se considera um negociador bem-sucedido, usando isso para desequilibrar as pessoas com suas palavras. Porém, quando se trata de tornar o Canadá os 51 graus estado americano, não há chance de Trump conseguir cumprir sua retórica. Trudeau afirma que os canadenses tendem a rejeitar a ideia de se tornarem parte dos Estados Unidos. Ao definir sua identidade nacional, Trudeau afirma que os canadenses costumam dizer: "Nós não somos americanos". Em resumo, não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos da América, afirma Trudeau.
Mas ele está certo, certamente há algum contexto histórico que mostra os Estados Unidos da América está disposto a anexar territórios, tendo já tido desavenças com o Canadá no passado. As duas nações estavam em conflito durante boa parte da expansão americana inicial e do século XIX, segundo The Hill. Durante a Revolução Americana, os primeiros Estados Unidos da América, líderes organizaram a invasão de Quebec, que durou de agosto de 1775 a julho de 1776. Essa invasão viu os Estados Unidos da América tomar Montreal com sucesso. Antes que George Washington ordenasse uma força de 1.100 soldados para flanquear Quebec, foi um movimento ruim. Exigiu que os soldados marchassem por 400 milhas em terras fronteiriças congelantes por 2 meses. Quando as forças americanas invasoras chegaram à cidade de Quebec, haviam perdido quase metade de seus soldados por morte e deserção. Apesar dos Estados Unidos da América reforçarem suas unidades, a invasão acabou trazendo soldados britânicos que repeliram os americanos. Os Estados Unidos da América também tentaram invadir o Canadá em 1812 devido às tentativas da Marinha Real Britânica de recrutar soldados americanos para seus navios. Mais uma vez, foi uma guerra fracassada para os Estados Unidos da América. Segundo Matthew Lebo, professor de ciência política da Universidade de Western Ontario, Canadá e Estados Unidos da América travaram uma guerra por isso em 1812. Para ele, essa guerra solucionou todas as disputas. O Canadá é uma nação soberana e não se tornará o 51º estado. Mais conflitos entre as duas nações seguiram aquela guerra de 1812, especialmente quando o conceito americano de destino manifesto se firmou. Mas os dois se tornaram aliados firmes no século XX, com essa aliança reforçada por 2 guerras mundiais e ambos virando membros da OTAN. Os Estados Unidos têm uma história de outras formas de expansão nas Américas também. Em 1847, os Estados Unidos da América adquiriram 55% do território mexicano através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado após uma guerra devastadora entre os dois países. Mesmo vencendo, os Estados Unidos da América pagaram US dólar americano 15 milhões, equivalente a US dólar americano 577 milhões hoje, ao México para garantir o território. Através desse tratado, os Estados Unidos da América reivindicaram os atuais estados de Utah, Novo México, Nevada, Califórnia, Kansas, Wyoming, Oklahoma, Colorado e Arizona. Em suma, os Estados Unidos da América estão dispostos a comprar terras após vencer uma guerra, algo que o Canadá deve considerar. Trump pode tentar fazer uma oferta ao Canadá que acredita ser irrecusável. Há também o Plano de Guerra Vermelho a considerar. Concebido em 1930, este era o plano da América para invadir seu aliado Canadá, caso as duas nações entrassem em conflito, e era detalhado. A América planejou um ataque de 3 frentes por terra e mar contra o Canadá. Um bloqueio naval de Halifax prejudicaria as tropas britânicas que chegavam para apoiar o Canadá, enquanto soldados americanos marchariam de Detroit e Albany para capturar Toronto e Montreal. Mais soldados seguiriam eventualmente tomando Halifax. A América até recrutou o famoso pioneiro da aviação Charles Lindbergh para ajudar com o plano. Lindbergh participou de missões secretas de reconhecimento sobre o Canadá, identificando seus pontos fracos antes de relatar. Vale lembrar que os Estados Unidos da América e o Canadá lutaram lado a lado na Primeira Guerra Mundial e logo seriam aliados novamente na Segunda Guerra Mundial. Compartilhamos tudo isso para fazer um ponto simples. A menção de Trump em tornar o Canadá aos 51 graus Estado americano não é totalmente inédita. Os Estados Unidos da América tentaram isso durante boa parte dos séculos XIX e anterior. Mesmo com a firme aliança entre Estados Unidos da América e Canadá no século XX, os americanos ainda planejavam como invadir o país vizinho, caso necessário. Talvez um equivalente moderno ao Plano de Guerra Vermelho ainda exista. Talvez nunca saibamos, mas isso nos leva à próxima pergunta deste vídeo. O que acontece se Trump decidir tomar o Canadá à força? A resposta pode ser dividida em 2 abordagens, militar e econômica. Trump já disse que os Estados Unidos da América não farão isso, mas não podemos descartar a possibilidade de os Estados Unidos da América e o Canadá entrarem em guerra se Trump tentar forçar uma anexação. E se isso acontecer, é provável que vejamos uma clara vitória americana. De acordo com o Global Firepower, que classifica 145 militares anualmente, com base em cerca de 60 fatores, os Estados Unidos têm o exército mais poderoso do mundo. O Canadá também é bastante forte, mas está muito atrás dos Estados Unidos da América, ocupando a 28ª posição na lista do Global Firepower. Não importa onde você olhe, os Estados Unidos da América estão sempre no topo.
Ele tem uma mão de obra disponível de 150,4 milhões de pessoas contra 16,68 milhões do Canadá, resultando em quase 125 milhões de americanos aptos para o serviço, contra apenas 13,5 milhões de canadenses. Essa disparidade de mão de obra se reflete no exército ativo de cada país, com os Estados Unidos da América superando o Canadá nessa área. O exército ativo dos Estados Unidos da América tem 1.328.000 pessoas, com mais 799.500 na reserva, contra apenas 68.000 em serviço ativo, 27.000 reservas e 5.500 forças paramilitares do Canadá. Não subestime a vantagem de mão de obra dos Estados Unidos da América. Em uma guerra direta, eles cruzariam a fronteira com o Canadá por terra em vários pontos, forçando o Canadá a estar em desvantagem de mão de obra em toda a frente. Os Estados Unidos da América também lideram o Canadá em termos de equipamento. Os Estados Unidos da América possuem 13.043 aeronaves contra 351 do Canadá, facilitando a dominação aérea nos locais invadidos. Os Estados Unidos da América trazem 4.640 tanques e 391.963 veículos blindados para a batalha terrestre, superando em muito os totais do Canadá de 74 tanques e 21.704 veículos. Trump pode estar certo ao afirmar que os Estados Unidos da América estão sustentando militarmente o Canadá, pois essa guerra parece ser uma farsa. O Canadá também não consegue competir na frente naval, com sua frota, contendo apenas 73 ativos versus os 440 da América. Os Estados Unidos da América também levam 11 porta-aviões para a guerra. O Canadá não tem nenhum. Mais 66 submarinos e 81 poderosos destroyers que poderiam afundar grande parte da marinha canadense. O Canadá perderia facilmente uma guerra contra os Estados Unidos da América decidisse invadir usando seu exército. Mas há uma complicação para Trump se ele seguir esse caminho, a OTAN. Trump frequentemente afirma que vai retirar os Estados Unidos da América da OTAN, a menos que os outros membros aumentem seus gastos militares. Atualmente, Estados Unidos da América e Canadá são membros da Organização de Defesa Coletiva, o que traria grandes complicações em caso de invasão americana ao Canadá. Quem os outros 30 membros da organização apoiaram? Uma invasão do Canadá normalmente acionaria o artigo 5 da OTAN, que obriga todos os membros a auxiliar diretamente qualquer outro membro atacado em seu próprio território. Porém, o artigo 5 não considera um ataque originado de um membro da OTAN. Trump poderia evitar complicações retirando-se da OTAN antes de atacar o Canadá, mas isso seria sua ruína, pois significaria entrar em guerra com outros 30 países para alcançar seus objetivos militaristas no Canadá. Excluindo os Estados Unidos, a OTAN tem cerca de 1,5 milhão de soldados ativos, o que significa que poderia se sair bem contra os Estados Unidos em termos de mão de obra. A maioria desses soldados está na Europa. Sair criaria mais problemas, pois significaria que a Europa não está bem defendida contra as ambições territoriais de Putin. Seja os Estados Unidos da América um membro da OTAN ou não, quando Trump invadir o Canadá, a organização será um grande problema para o país. Não é só a OTAN. Como apontou The Conversation em 9 de janeiro, os Estados Unidos da América enfrentariam uma reação sísmica mundial se invadissem o Canadá. Nações da Commonwealth, como Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia, provavelmente apoiariam o Canadá com suporte econômico e logístico. A opinião pública ficaria contra os Estados Unidos da América. Afinal, se Trump está disposto a invadir um aliado próximo dos Estados Unidos da América, o que o impediria de voltar sua atenção para outros supostos amigos no futuro? Uma invasão dos Estados Unidos da América ao Canadá seria uma grande vitória de propaganda para a Rússia e a China. Cada país poderia melhorar sua posição destacando as ambições imperialistas dos Estados Unidos da América, justificando suas próprias ações, como a Rússia na Ucrânia e possivelmente a China em Taiwan, além de influenciar outras nações a evitar negócios futuros com os americanos. Resumindo, uma invasão militar ao Canadá teria consequências sérias para os Estados Unidos da América. Talvez por isso Trump diga preferir usar a força econômica para tornar o Canadá o 51 graus Estado americano. Mas como seria essa versão de uma tomada canadense? As tarifas provavelmente seriam o trunfo do novo presidente dos Estados Unidos da América, Trump. Ele afirmou que imporá uma tarifa de 25% ao Canadá, até que o país garanta sua fronteira com os Estados Unidos da América.
Se ele realmente pretende assumir o controle do Canadá, nada o impede de aumentar a pressão econômica, elevando as tarifas e aplicando-as em mais produtos canadenses. E essas tarifas certamente pressionariam. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos da América importou 481,2 bilhões em bens e serviços do Canadá em 2022, exportou 427,7 bilhões, criando um déficit comercial de 53,5 bilhões. Assim, as tarifas de Trump impactariam centenas de bilhões de dólares em exportações do Canadá. Claro, essas tarifas prejudicariam os consumidores americanos. As tarifas são impostos sobre produtos importados ao entrarem nos Estados Unidos da América. O Canadá pode reagir aplicando tarifas próprias e aumentando o preço de seus produtos importados. Trump espera que os importadores americanos escolham produtos feitos nos Estados Unidos da América ou de países sem tarifas impostas, aumentando a pressão econômica sobre o Canadá. Mas ele tem outras ferramentas além das tarifas que poderia usar como parte de sua abordagem de força econômica. Limitar o valor pago pelos Estados Unidos da América por energia e recursos similares adquiridos do Canadá pode ser outra estratégia, segundo Fen Osler Hampson, professor de Assuntos Internacionais da Universidade Carleton. Esses limites seriam semelhantes aos impostos pelas nações ocidentais ao petróleo russo, restringindo o fluxo de dólares americanos para o Canadá e afetando a economia. Normalmente, você só faz isso com um país com o qual está em guerra ou em um grande conflito, diz Hampson. Mas, novamente, é uma ferramenta potencial e há autoridade presidencial para fazê-lo agora. Trump pode usar as regras presidenciais criadas após a invasão da Ucrânia por Putin para prejudicar a economia do Canadá com esses limites. E isso realmente prejudicaria os Estados Unidos da América? A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos da América diz que cerca de 60% das importações americanas de petróleo bruto têm origem no Canadá, com esse número tendo aumentado de 33% na última década. Combine um limite da quantidade nos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América poderiam aplicar uma tarifa sobre o petróleo canadense combinada com o valor pago, resultando em um golpe econômico bilionário para o Canadá. O Canadá pode responder facilmente ao encontrar novos compradores para seu petróleo e outros recursos energéticos. A Europa continuará buscando novos fornecedores para se distanciar da infraestrutura energética russa, evitando escassez. Segundo o Financial Post, uma das possíveis medidas seria impedir empresas canadenses de fazer negócios nos Estados Unidos da América. Cercos a ativos e sanções, como os aplicados pelos Estados Unidos da América à Rússia, também podem ser opções para Trump, embora menos impactantes do que ele gostaria, sem o apoio total do Ocidente para sua tentativa de anexação. Mesmo assim, sanções somente dos Estados Unidos da América poderiam prejudicar seriamente a economia canadense, apesar da possibilidade do Canadá retaliar com medidas econômicas similares. Mas Trump pode não precisar ir tão longe. Segundo Hampson, o comércio bilateral representa quase $1 trilhão, sendo uma das relações comerciais mais relevantes globalmente. As tarifas podem ser uma força econômica forte o suficiente para fazer o Canadá ceder às exigências de Trump. Até o momento em que o dano desse incêndio específico é apagado, pode haver menos para queimar, diz Hampson. A desvantagem dessa estratégia é que os Estados Unidos da América, o Canadá tem várias opções além desse país para vender seus produtos. Levaremos um golpe, afirma Hampson, mas há outros lugares no mundo onde podemos vender nossos produtos. A velocidade com que o Canadá estabelece novos laços comerciais, lidando com a pressão da abordagem econômica agressiva de Trump, definirá se os Estados Unidos da América realmente conseguirão anexar o país. Supondo que Trump consiga forçar o Canadá a se tornar os 51 graus Estado americano, seja por meios militares ou pressão econômica. Uma mudança completa na cultura do Canadá provavelmente acontecerá em seguida. Os sistemas políticos teriam que mudar, com as províncias e territórios do país virando enormes condados. Como alternativa, Trump poderia dividir seu novo estado, seguindo as atuais linhas de províncias e territórios, criando 13 novos estados para os Estados Unidos da América em vez de apenas um. Em todo o Canadá, o país teria que lidar com a perda de seu sistema público de saúde e com mudanças nas leis de posse de armas. Canadenses têm muito orgulho de ambos,
mas eles desapareceriam conforme os sistemas americanos fossem implementados. Haverá uma mudança completa na cultura canadense, e isso provavelmente não será bem aceito por muitos dos novos súditos de Trump. Apesar das afirmações do presidente americano eleito de que muitos canadenses querem que o Canadá se torne o 51º estado, a realidade parece demonstrar o contrário disso. O BuzzFeed, site de fofocas, forneceu informações úteis sobre a atitude canadense em relação a uma tomada de controle americana em um artigo de 9 de janeiro, no qual cobriu as reações de 24 canadenses aos comentários de anexação de Trump. Alguns, como o comentarista Aquamizu, acreditam que o Canadá rejeitaria a anexação por razões socioculturais. Sou canadense, disseram eles. De forma alguma quero ser americano. Ninguém que eu conheço quer ser americano. Não abrirei mão do meu atendimento de saúde gratuito, das leis rigorosas sobre armas e do meu direito de escolha como mulher. Alguns foram mais extremos, alegando que Trump está usando o Canadá, México e Panamá para desviar a culpa de possíveis problemas quando assumir a presidência. Alguns canadenses creem que eleger Trump é o primeiro passo dos Estados Unidos da América rumo a uma sociedade autocrática. Quer você acredite nesses comentários ou não, o consenso parece ser que a maioria no Canadá não quer se tornar americano. A falta de vontade de Trump em transformar o Grande Norte branco no 51 graus estado poderia gerar revoltas e movimentos revolucionários internos. Mas os problemas comerciais desapareceriam. Com a eliminação da fronteira, os Estados Unidos da América teriam acesso a todos os recursos canadenses sem necessidade de importação e exportação, podendo usar ou vender tudo o que o Canadá produz. Para Trump, isso significaria que os Estados Unidos da América finalmente estariam recuperando seu dinheiro por, supostamente, proteger o Canadá por muitos anos. O Canadá também pode se beneficiar desse comércio facilitado, porém é difícil prever o real impacto econômico que a anexação do país pelos Estados Unidos da América teria em ambas as nações. Então, o que você acha dos comentários de Trump sobre anexar o Canadá? Ele está falando sério? Se estiver, como acha que ele transformará o Canadá no 51 graus estado? Compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo e obrigado por assistir ao vídeo.